Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa, mais um Boa Noite, Goiás. E o nosso Boa Noite hoje vai falar sobre segurança pública no estado de Goiás. Segurança pública que tem mostrado muito serviço, tem feito um trabalho muito elogiado por todos, não só apenas no estado de Goiás, mas lá fora também no Brasil, na medida em que começa a conhecer como é feita a segurança aqui no nosso estado. Segurança que a cada dia, cada trimestre, cada quadrimestre, cada ano tem mostrado resultados bastante positivos no sentido de redução da criminalidade. Goiás é seguramente o estado mais seguro do Brasil. Eu digo isso com muito orgulho também, porque eu sempre defendi as nossas forças de segurança e digo que estão aqui as melhores polícias civil, militar, enfim, bombeiros, as forças de segurança do estado de Goiás, digo, reafirmo, são os melhores do Brasil. E elas estão finalmente podendo mostrar serviço, mostrar o trabalho que elas sempre fizeram de uma forma mais acentuada ainda. A gente vai falar, claro, sobre esses índices de criminalidade, mas não podemos deixar de falar da criminalidade em si, que lamentavelmente aconteceu hoje, envolvendo inclusive um cabo da Polícia Militar. Ele que foi morto aos 32 anos, quando fazia parte de uma operação do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, fazia uma busca por um foragido da Bahia. Ele praticou crimes lá na Bahia e foi parar em Niquelândia. E lá em Niquelândia, ele foi cercado por essas forças e, infelizmente, um cabo de apenas 32 anos acabou sofrendo a pior. Ele acabou morrendo ali e um outro soldado acabou sendo ferido também. A gente vai falar desses assuntos com o subsecretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Gustavo Carlos Ferreira, ele que é delegado da Polícia Civil. Subsecretário, obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores do Boa Noite Goiás. Prazer de estar aqui nessa data para falar sobre a segurança pública. Infelizmente, em um dia que também não é muito feliz para nós. Perdemos um guerreiro, perdemos um grande colega, um policial militar, Cabo Campos, que nós vamos estar tratando hoje aqui à noite também. Sim, vamos falar disso, lamentavelmente, logo depois da vinheta. Fique ligado, são poucos segundos e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando e a gente começa com esse lamentável fato do dia. O cabo Paulo Vitor Coelho Campos, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Goiás, morreu hoje após ser baleado por um homem suspeito de fazer a própria família refém em Niquelândia. O cabo Campos tinha 32 anos, era casado, pai de um casal de filhos menores de 10 anos, e outro policial também foi atingido no braço durante a ação. Ele foi encaminhado ao hospital e depois liberado. O criminoso efetuou disparos de fuzil contra as equipes da PM que atuaram na operação. Você vê aí armamentos, munições, o verdadeiro arsenal que ele tinha naquele sítio, naquela chácara onde ele estava lá em Niquelândia. Esse suspeito foi identificado como Fábio Bernardo dos Santos. Tinha 37 anos e era natural da Bahia. O governador Ronaldo Caiado, que está em missão oficial na Índia, emitiu nota de pesar pelo falecimento do PM. O mesmo foi feito pelo governador em exercício, Daniel Vilela, que inclusive esteve no hangar do Estado, no aeroporto de Goiânia, recebendo o corpo do cabo Campos. Colegas de farda também acompanharam esse triste momento, né? É sempre difícil, eu fico imaginando, quando infelizmente, a gente pede algum colega jornalista, a gente sente estima. Qualquer pessoa que morra já deixa um sentimento ruim na gente. Agora, quando é do grupo da gente, da profissão da gente, de um espírito único de guerra contra o crime, como é o caso dos senhores, eu fico imaginando o tanto que isso deve doer nos senhores. É verdade, Paulo. Infelizmente, nos abala muito, abala todos os operadores da Força de Segurança, não só de Goiás, mas em outros estados da federação. Quando morre um policial, acho que a sociedade também morre um pouco, porque a polícia, né, ela usa o monopólio da força justamente para poder fazer com que a vida em sociedade seja melhor.
aparando ali alguém que possa cometer alguma espécie de crime. Então, nós somos os defensores realmente da sociedade. Quando, infelizmente, algum policial morre num confronto como este, ele está, na verdade, naquela ação, quando ele aproximava-se, né, da abordagem junto com os outros colegas, ele estava ali num ato de defesa da sociedade, das pessoas de bem que poderiam ser atacadas de novo por esse facínora que tinha mandado de prisão em aberto lá no estado da Bahia por conta de vários crimes, inclusive de homicídio, de roubo a instituições financeiras. E aí a gente tem que fazer uma outra análise, que ele estava foragido desde 2023, mas já tinha passado pelo sistema prisional. Tinha que estar preso ainda um cidadão desse, que infelizmente estava em liberdade e ocasionou toda essa tragédia em Niquelândia, mas a memória, tenho certeza, do Cabo Campos, do sargento J. Carlos, que também foi atingido, mas que felizmente está bem, essa memória do Cabo Campos vai ficar conosco e isso nos impulsiona cada vez mais, nos deixa mais aguerridos para continuar essa batalha em prol da sociedade, a favor do que é o bem. É o bem contra o mal, e nós estamos do lado do bem, graças a Deus. Pois é, o governador Ronaldo Caiado não tem escondido a posição dele, né? Ele é radicalmente contra bandido, né? Tanto que um dos lemas que ele tem, se não o mais importante, o principal, é que em Goiás ou bandido muda de profissão ou muda de estado. Como é que fica agora, na cabeça dos senhores, essa pretensão contrária à de Ronaldo Caiado por parte do governo federal, no sentido de querer, inclusive, coibir o uso da força que eles consideram que talvez seja desmedida quando se combate o crime, quando se combate um criminoso. Eles acham que tem que tratar bandido como amigo, e bandido não é amigo, bandido é bandido. Como é que os senhores ficam, por exemplo, diante dessa posição do governo federal de querer restringir mais ainda o trabalho dos senhores? Infelizmente o governo federal, através da PEC da Segurança Pública e de um decreto que foi publicado recentemente sobre o uso da força policial, não passa mais que uma retórica. O decreto do uso da força policial, ele falou óbvio que a força tem que ser utilizada de uma forma gradativa, com armas não letais até vindo a necessidade da arma letal, mas é um tipo de tema que ele é do conhecimento das forças de segurança pública do Estado. Aqui ninguém foi consultado em Goiás, como na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, do Rio, da Bahia, nenhuma secretaria foi consultada. Então o governo federal, dentro de uma sala com meia dúzia de pessoas... E ar-condicionado? ...acham que sabem definir o que é melhor para a segurança do Estado de Goiás, mais que os operadores daqui. Então a gente tem que parar de amadorismo. Nós temos profissionais de segurança pública em Goiás, como temos em outras forças de segurança, altamente capazes de regular. O que o governo federal poderia nos ajudar é em vários outros aspectos, de união, de interligação de dados, e isso ele não faz, porque prefere usar só uma retórica para não fazer nada. Eu vou pedir até ao Azaf, a Juliana, o pessoal do Switcher, para a gente colocar aquelas imagens, né? Aquelas primeiras imagens que a gente colocou, para chegar, inclusive, naquele arsenal, aquele verdadeiro arsenal, né? Que esse bandido tinha nesse local. Era um sítio, é uma chácara? O que é isso, afinal, delegado subsecretário? Na verdade, o que a gente consegue observar aí é que era um local que, inclusive, tinha acesso até a imagem de câmeras de segurança. Então, ele observou a chegada da equipe do BOP, que chegou para rendê-lo, né? E olha só, ele está lá com mais de 10 munições, inclusive fuzis de calibre de alta lesividade, que é o 5,56. Foram apreendidas centenas de munições. Ele disparou centenas de vezes contra as equipes do BOP que ali estavam, inclusive com explosivos. Como ele foi assaltante, já era assaltante de instituições financeiras, é mais um indicativo, considerando que foram apreendidos explosivos naquele local onde ele estava. Pois é, quando os senhores fizeram essa ação, os senhores poderiam imaginar que iriam encontrar esse tipo de armamento lá, de munição lá? Na verdade, essa é uma ação da Polícia Militar, através da Agência Central de Inteligência, junto com o Batalhão de Operações Especiais, e já se sabia dessa periculosidade, tanto é que foi encaminhado para lá o nosso grupo de operações especiais, que tem maior capacidade para esse tipo de ação. Mas, infelizmente, Paulo,
mesmo com toda a técnica possível que a gente possa empregar numa ação e com todo o planejamento, nós corremos risco numa situação dessa e no dia a dia do serviço policial, infelizmente, a gente trabalha com risco. A gente sai de casa e aí a gente viu o Cabo Campos, que deixou esposa e filhos, a gente deixa a família sempre preocupada. Por isso que o policial tem que ser tão valorizado pela sociedade. De um jovem, né? 32 anos apenas, me parece, não conheci, mas me parece, até pela reação, né, do próprio governador Ronaldo Caiado e do governador em exercício Daniel Vilela, quer dizer, eles sentiram muito essa perda, né? Assim como os senhores também sentiram. Quer dizer, era um grande exponencial dentro da Polícia Militar que poderia se destacar mais ainda. É a informação que a gente tem da Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, enfim, e do próprio BOPE, é que era um policial altamente treinado, um atirador de elite do BOPE, muito vocacionado para a sua profissão. Era um sniper. Era um sniper, então, assim, uma pessoa de excelente trato, comprometido, realmente um expoente dentro da Polícia Militar e das Forças de Segurança, eu acho que a gente tem que sempre guardar o Cabo Campos no coração e sempre lembrar sobre a sua passagem aqui. Pois é, e se com um policial experiente nessa área, um sniper, quer dizer, aquele que sabe atirar bem à distância, quer dizer, com ele aconteceu isso, com todo o cuidado que ele teve, imagina se você, aí já é opinião minha, tá? Opinião minha pessoal, eu acho que eu tenho direito também de dar a minha opinião. Eu fico pensando, como é que pode, nada contra exatamente o governo federal, mas é uma medida que vem do governo federal no sentido de restringir o uso de armas por parte das polícias, em especial da polícia militar. Mas esperar o quê? Quer dizer, que, como o senhor disse, meia dúzia de pessoas se reúnem lá em Brasília, decidem, não vai usar mais arma e pronto. São pessoas que nunca foram para a linha de frente, as pessoas que nunca usaram o front, né? o confronto direto com os bandidos. Isso causa revolta? Eu estou fazendo uma pergunta que eu sei num momento muito delicado para o senhor e espero que não esteja promovendo no senhor um incentivo à sua insatisfação, à sua revolta também. Mas é de causar revolta, ou não? O que nos deixa tranquilo é que, pelo menos no nosso estado de Goiás, a gente faz a segurança pública de uma forma profissional. Tanto é que você vê que o nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum, foi escolhido pelo governador porque tem todo um histórico operacional. Comandou a Rotam, comandou regionais, comandou a Polícia Militar. Da linha de frente. Da linha de frente. Então, ele conhece cada canto de Goiás, assim como todos os chefes de segurança do Estado. O delegado de polícia, doutor André Ganga, a Polícia Penal do Josmar, SPTC Ricardo Matos, Corpo de Bombeiro Militar Coronel Washington e a própria Polícia Militar do Comandante Granja, que tem um histórico. Então, e isso faz com que a gente tenha essa excelência, que são profissionais com excelência que estão à frente. Não, como eu disse de novo, meia dúzia de conhecedores que nunca fizeram um PB, que é um patrulhamento básico, que nunca foram numa delegacia, que nunca salvaram ninguém no resgate, que nunca contiveram uma rebelião. Essas pessoas que vão nos dizer o que é certo e o que é errado. Então é muito importante que a sociedade pense muito sobre isso, né? A importância que o seu voto tem para a vida de todos. Goiás, hoje, realmente é referência, é o número 1 do Brasil. Agora imagina como que chega uma informação dessa. De governo federal limitar o uso de armas no Rio de Janeiro, que está em guerra civil. Há tanto tempo, né? Há tanto tempo, e lá não se faz nada. O governo federal não toma uma providência para ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Integrantes desse mesmo governo federal e até de tribunais se gabam pelo fato de entrarem nas tais comunidades, que antes eram favelas, né? Usaram agora o nome pomposo de comunidade. Nada contra essas favelas, pelo contrário, que estão morando lá são pessoas que não têm condição de morar em outro lugar. Mas favelas que são normalmente dominadas pelo tráfico, dominadas pelos bandidos. E eles acham bonito. O próprio presidente já esteve numa dessas comunidades aí, e outros também, integrantes de ministérios, de tribunais, vão lá e, não, aqui está tudo tranquilo. A gente vê quase todos os dias, rotineiramente nos noticiários, pessoas que chamam um Uber, em especial pessoas que são de fora do Rio de Janeiro, que chamam um Uber e vão se dirigindo para um endereço, acabam indo para outro, onde é dominado pelas facções.
e saem de lá mortos. Quer dizer, que paz é essa que tem no Rio de Janeiro que a gente não quer que tenha aqui? A paz deles lá tinha que ser outra. E a nossa aqui não pode chegar nunca perto do que acontece no Rio de Janeiro. É verdade. Agora, outra coisa importante, complementando isso que você disse, que é uma realidade, nós temos que pensar por que que um ministro de Estado ele consegue ter acesso a uma comunidade, como teve à época o ministro Flávio Dino, e não é interpelado de forma alguma. E uma pessoa de bem se errar o endereço, ali, notadamente, ele pode ser alvo de violência. Não é uma retórica, já está sendo acompanhado pelas forças de segurança, a inserção de facções criminosas, tanto na iniciativa econômica, privada, quanto também no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de realidade. As forças de segurança trabalham hoje muito com inteligência, rastreando nesse sentido. Principalmente agora, identificou-se que uma das organizações criminosas que vem de São Paulo estariam aí cooptando postos de gasolina e outros setores econômicos para lavagem de dinheiro. O crime organizado está entrando dentro da sociedade, por isso que a gente deve, cada dia mais, ter uma postura ainda mais firme quanto a isso. Começou pelas favelas, comunidades e agora se alastrou. Aqui em Goiás, qual realidade o senhor enxerga em relação à ação dessas facções desse crime organizado? Eles estão dominando já alguma área aqui ou muitas? O próprio governador Ronaldo Caiado coloca com muita propriedade, coisa que é verdadeira. Não existe um palmo de chão no estado de Goiás que é comandado por facção criminosa, seja ele dentro ou fora dos presídios. E essa é uma realidade que destoa da maioria dos outros estados da federação, infelizmente. Mas por quê? Porque nós temos aí agora, recente, para fazer um recorte no sistema penitenciário. Nós estamos com um concurso em andamento para 1.600 homens. É um grande concurso, para você ter uma ideia. Hoje existe mais de 2.000, então nós vamos quase que dobrar o número de servidores da Polícia Penal. A Polícia Penal. E isso sim é o que repercute lá na frente, porque se existe o controle do cárcere, o governador, quando proíbe a visita íntima, na verdade está proibindo a transmissão da informação, que essas pessoas de dentro da cadeia operem o sistema lá do lado de fora. Isso foi fundamental. Tanto é que nós temos 2 anos já no sistema penal que a gente não identifica uma arma de fogo no sistema. E antigamente, em 2018, você tinha de dezenas de armas de fogo, centenas de armas de fogo apreendidas dentro das unidades prisionais. Inclusive o fogo do churrasquinho que eles faziam livremente lá dentro, né? Então são várias coisas. Por exemplo, você tinha lá dentro uma cantina que servia para lavagem de dinheiro, que também fomentava a corrupção. Então, quando você corta esse tipo de coisa, aí você já começa a organizar a casa. Então, a segurança pública, ela passa por toda uma engrenagem. E aí, cada uma delas tem que operar da melhor forma possível. Subsecretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, o delegado Gustavo Carlos Ferreira. Aí eu já tenho curiosidade de saber o seguinte: isso que está acontecendo em Goiás já despertou a atenção de outros estados, de outros colegas dos senhores, no sentido de virem aqui para verem o que está sendo feito aqui? Sim, nós recebemos colegas de outros estados da federação para entender quais são, né, ali os requisitos de Goiás para esse novo modelo. Bem, primeiro nós temos a integração das forças de segurança, que infelizmente também não acontece em outros estados. Em Goiás há uma integração. Cada força de segurança, dentro da sua atribuição, interage para que o resultado seja obtido. E outra, inteligência. Inteligência nada mais é que a capacidade de prever algum problema que aconteça antes. Então, o investimento massivo nessas duas áreas atrai outros estados da federação e eu não tenho dúvida nenhuma que o governador Ronaldo Caiado, se a gente conseguir aí essa sua eleição presidencial, ele mudaria o Brasil através da experiência de Goiás. Seria difícil isso? Aí nós estamos falando... Não apenas a eleição, que já é por si naturalmente difícil, né? Até a eleição para vereador é difícil, imagina para presidente. Eu quero dizer o seguinte: é difícil ele convencer o país inteiro, até porque vai ter muita gente, e aí já é opinião minha também, pelo testemunho, né, que a gente vê de pessoas, até porque vai ter muita gente dos chamados direitos humanos que vão se colocarem frontalmente contrários a essa ação enérgica que tem que ser feita por parte das forças policiais.
Isso seria um grande obstáculo? Paulo, eu acho que o direito de representação, que está exposto nas próprias eleições, ele faz com que a maioria da sociedade esteja na frente do poder. E aquela maioria tem uma identidade. Então, por que eu estou falando isso? Se ele tiver o apoio popular, sim, ele consegue. É claro que a gente tem que cobrar a segurança pública, via de regra, do Estado, que é onde a Constituição Federal, quem a Constituição Federal estabelece que tem a responsabilidade primária. O senhor Mas diz Estado no o sentido Estado geral. da Federação, é. Federação, Segurança o pública país. dos goianos é feita pelo governo de Goiás. São Paulo, do governo de São Paulo. Mas, quando você tem um governo federal que possa contribuir, e como eu disse, integrando esses estados da federação, fazendo com que eles possam interagir, ouvindo os estados para procurar a melhor solução, tenho certeza que ele pode fazer grande diferença. Agora, infelizmente, é o que não está acontecendo hoje. Você toma uma decisão sem sequer ouvir os entes federados, que são os responsáveis pela segurança pública. E para finalizar esse assunto, subsecretário, eu queria saber o seguinte: vai dar em quê essa discussão toda, né? O governo federal querendo impor o ponto de vista dele, governo federal, e os estados, em especial o governo de Goiás, querendo impor o seu próprio ponto de vista. Onde vai terminar esse choque, esse embate? Não, eu acho que a própria Constituição Federal, Paulo, ela é muito clara. Inclusive, quando a PEC da Segurança Pública quis tirar a autonomia dos estados, ela tinha que lembrar que as pessoas votaram para governador por conta da segurança pública, sabendo que na Constituição estabelece que a segurança pública é um dever do Estado. Você não vai mudar a regra do jogo em cima da hora, passando essa atribuição para o governo federal, não. Isso é uma ação casual que foi feita por um fim específico aí de fazer de conta que se preocupa com a segurança pública. Acho que não é dessa forma, não. Então vai continuar assim por conta dos estados de segurança pública e não vamos nos submeter a coações nesse sentido, não. Muito bem, vamos falar de um outro assunto então. E para finalizar, lamentando mais uma vez a morte do cabo, né? Que 32 anos apenas de vida, né? Deixou esposa, deixou um casal de filhos, menores de 10 anos. A gente lamenta, envia nossos sentimentos, né, à família, aos amigos, ao senhor em seu nome. Mas a vida segue, né? Aquela história. Tomara que esse episódio, pelo menos, sirva para quem é contra essa ação, contra alguns, né, que são contra essa ação efetiva da polícia, para mostrar que, olha, a polícia trabalhou, e trabalhou fazendo cerco de forma legal ou não foi? Positivo, de uma forma dentro do procedimento operacional padrão. E um policial militar acabou perdendo a vida, né, por conta de ação de bandidos. Então, bandido é para ser tratado como bandido e policial para ser tratado como policial, aquele que defende a sociedade. E se me permite, Pois Paulo, não. só te interromper, Claro. para só reforçar isso que você falou, uma coisa que é fundamental, importantíssima. Às vezes as pessoas hoje têm o hábito de ir em redes sociais de uma maneira muito superficial, sem saber daquilo que está acontecendo, influenciado invariavelmente por uma mídia que, infelizmente, em alguns casos, pouco informa, pouco ajuda, e aí sempre está contra o lado do policial, sempre torcendo, às vezes, contra o policial. Isso não é a maioria da população, não, é uma parcela dela. E essa parcela tem que acordar para a vida. Essa parcela tem que entender, como no caso aqui do Cabo Campos e do Sargento J. Carlos, que o policial é um ser humano. Eu sou pai, eu sou filho, assim como o Cabo Campos era. Então as pessoas têm que olhar para o policial como quem está as defendendo. E isso num ponto de vista de rede social ou de qualquer outro lugar. Nós temos que mudar aqueles que têm essa percepção. Isso não é uma realidade. O policial, na maioria das vezes, hoje é de uma origem humilde. Ele estudou, passou num concurso, se dedica para defender o outro. Não existe outra profissão em que alguém coloque a sua vida em risco por causa de outra pessoa. Aí ele pode receber o salário dele? Pode, mas nenhuma outra tem. Então ele tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e todos nós, como sociedade, devemos à família do Cabo Campos que respeite todos os outros policiais de Goiás e do Brasil. Claro. Até porque numa situação de perigo, quem é que a população procura? A polícia.
né? A polícia. Então, a polícia tem que ser valorizada. Se tem integrantes que destoam, e deve ter, assim como tem na profissão de jornalista, de jogador de futebol, de médico, de professor e etc., é o retrato, né, do Brasil, o retrato do ser humano, né? Tem os que são muito bons, os que são mais ou menos, os que são ruins e outros que são muito ruins, né? Essa decantação tem que ser feita de forma natural, não que um vá denegrir a imagem do coletivo todo, né? Que não pode acontecer, é isso, opinião minha. Tá bom? O senhor falou sobre redes sociais, por exemplo, pessoas indo às redes sociais. Falando em rede social, eu sei que outra preocupação que o senhor tem, particularmente, é sobre crimes cibernéticos, né? Os crimes praticados através da internet. Tem alguma novidade boa no sentido de o senhor dizer para a população, olha, a polícia está agindo com firmeza e já conseguiu bons resultados? Em que área, por exemplo? É muito importante. A gente vinha falando ontem, aqui antes, né, da questão dos crimes cibernéticos, com especial preocupação. O que acontece durante esses últimos 10 anos que a gente observa na segurança pública? O bandido, na maioria das vezes, ele é jovem, né, Paulo? Na maioria das vezes. E expert em É, internet? e a geração que vem se sucedendo é uma geração que está cada vez mais próxima dessa conectividade da tecnologia. E o bandido também, porque ele faz parte dessa sociedade que vem chegando aí, parte deles. E o que a gente vem observado é essa queda dos índices. E também pela força, pelo trabalho das forças de segurança, por exemplo, em Goiás, nós vamos falar daqui a pouco, a queda do número de roubos. Então é aquele crime que fisicamente o bandido tem que ir à rua com uma arma, interpelar alguém, e hoje não tem nem muito mais o que roubar o transeunte, porque a gente não carrega a carteira com dinheiro. O dinheiro está onde, que é o objeto do bandido? Está no universo eletrônico. Então, isso fez com que os roubos caíssem e os crimes eletrônicos subissem. Isso é no Brasil, é no mundo, não é diferente em Goiás. Então, é sempre importante que a sociedade esteja atenta a isso. É difícil, porque nós estamos numa fase de transição. Existem pessoas que, por exemplo, mais idosas, que não têm muita habilidade nas redes sociais ou um telefone celular, que a maioria das vezes usado ali como plataforma para os crimes eletrônicos, que acha que o real e o virtual acabam se confundindo. A gente viu um caso agora recente lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, de uma idosa que entendeu que estava relacionando-se através do celular com o bilionário Elon Musk. Elon Musk. E que cedeu R$35 mil e ainda quando entrevistada tinha convicção que era o Elon Musk que conversava com ela. Por quê? O bandido se utilizava de inteligência artificial para gravar vídeos, para mandar fotos da rotina dele. Então nós estamos vivendo um período difícil, porque é uma transição de geração. Nós temos muitas pessoas que estão numa geração à frente, infelizmente muitos bandidos, com um outro universo de pessoas que ainda estão numa geração analógica, né? analógica. Então, cabe a nós, a segurança pública, melhorarmos as nossas ferramentas. A Polícia Civil tem feito isso muito. Anteriormente, a gente tinha só uma delegacia de crime cibernético. Hoje, o Estado todo tem capacidade, nas suas delegacias, de apurar esse crime. Porque também, felizmente, os policiais estão chegando mais novos e eles também vêm com essa bagagem de proximidade com a tecnologia. Tá, mas o resultado prático disso, subsecretário, qual é? Algum bandido digital, algum bandido aqui em Goiás já foi pego, já foi... O senhor poderia citar algum caso? De cabeça, assim, eu não posso te falar, mas a nossa delegacia de crimes cibernéticos e as delegacias do interior, como eu disse, hoje estão preparadas. São as delegacias que mais atuam contra crime eletrônico no Brasil, no número de prisão, enfim, golpes de WhatsApp. Recentemente, pode te dar um exemplo que eu lembrei aqui, que foi em Caldas Novas, que o pessoal tem que tomar muito cuidado. E às vezes para a vítima é até difícil, né, Paulo? Porque veja só esse caso. Havia um Instagram de uma pousada lá em Caldas Novas, de um hotel, e aí o bandido fez um perfil falso. Com as mesmas imagens que havia no perfil verdadeiro, ele criou um perfil falso, diminuindo os preços e mandando aquelas mensagens patrocinadas. Então veio um pessoal lá de Minas Gerais, mais de 40 pessoas, e essas pessoas, ao chegarem em Caldas Novas, no hotel verdadeiro, descobriram que era um golpe. Mas o que nós devemos fazer aqui nesse caso?
ligar no telefone, procurar no sites de busca os telefones daquela pousada, ligar, confirmar, fazer uma confirmação com pessoas, não ficar simplesmente no mundo virtual, né? Contratando e vendendo no mundo virtual. É deixar de acreditar em Papai Noel, né? Na verdade, as pessoas têm que ser, como São Tomé, né? Desconfiado, né? Sim. Sempre desconfiado, precisa ver para crer. Então, não custa nada fazer uma checagem, você telefonar, você fazer algum tipo de coisa para não cair nesse tipo de golpe. Agora, se cair, qual o caminho que o senhor aponta para as pessoas procurarem uma ajuda da polícia para combater esses bandidos? Qual a delegacia? Na maioria das vezes, esses crimes, eles se caracterizam como estelionato. Quando um bandido pretende obter uma vantagem indevida mediante fraude. E se sendo estelionato, a vítima, ela pode procurar a delegacia de polícia ou o distrito policial, uma cidade maior como Goiânia, tem vários distritos policiais, para fazer o registro de ocorrência. Hoje, todos os distritos policiais, delegacias de polícia, já possuem a expertise de investigar os crimes virtuais. Porque mesmo o crime, Paulo, acontecendo nas redes sociais, ou no computador, ou no telefone, ele deixa marcas. Não adianta o bandido achar que está lá na rede social, ele está sem nenhum tipo de rastreio, não. Que a Polícia Civil, como eu disse, cada vez mais tem capacidade de chegar. O que acontece é que a gente vem apurando as ferramentas, mas também não é extremamente rápido. Demanda autorizações judiciais, mas a gente está tendo bastante êxito nisso aí também. Mas é importante dizer para a sociedade, não deixe de fazer o boletim de ocorrência, que hoje em Goiás chama RAI, Registro de Atendimento Integrado. Você pode fazer direto na internet, através do computador, até mesmo do celular. É só acessar ou jogar no site de busca Delegacia Virtual, dentro do site da Secretaria de Segurança Pública, e aí você vai ser direcionado e o crime de estelionato pode ser feito ali, digitalmente. É encaminhado para a Polícia Civil, que vai validar, e aí tem o mesmo efeito do boletim de ocorrência, que é lavrado direto na delegacia. Então, não pode precisa fazer pela internet mesmo? Pode fazer. A pessoa não precisa se deslocar até uma delegacia de polícia. E tem o mesmo efeito, mesmo valor? Tem o mesmo valor e é fundamental para a Polícia Civil saber que aconteceu aquele crime. Mesmo que tenha ali um telefone, mas colocaram aqui um perfil falso de WhatsApp no meu telefone e pediram dinheiro para os meus familiares. Mas está acontecendo tanto, ninguém deu o dinheiro, eu não vou registrar. Não, registre, passe o número do celular, porque o número do celular que foi utilizado já é o começo da investigação da Polícia Civil. Tá bem. Vamos falar então, finalmente, sobre esse balanço que foi divulgado dias atrás, esses indicadores criminais referentes ao ano passado, ao ano de 2024, que mostram avanços na segurança pública do Estado com resultados expressivos das ações integradas das forças de segurança aqui no Estado de Goiás. Vamos conferir. No ano passado, as forças de segurança cumpriram 10.201 mandados de prisão e desarticularam 95 quadrilhas. Além disso, 7.587 foragidos da justiça foram recapturados. Nas ruas, foram abordados 1.213.543 veículos, com a recuperação de 3.826 que estavam com registro de furto ou roubo. As apreensões também chamam a atenção. 3.561 armas de fogo e mais de 23 toneladas de drogas foram retiradas de circulação. No comparativo com 2018, os homicídios caíram 55%, passando de 2.118 para 945 casos. O crime de estupro teve redução de 10% e as tentativas de homicídios diminuíram 21%. O latrocínio, que em 2018 registrou 104 ocorrências, teve queda de 84%, com apenas 17 casos em 2024. Os crimes contra o patrimônio também apresentaram quedas. O roubo a pedestres caiu 88%, o roubo de veículos 93% e o roubo em comércio 87%. O roubo de carga teve redução de 97% e os roubos às instituições financeiras foram completamente zerados.
Em 2024, 92 municípios de Goiás não registraram homicídios consumados. Os crimes violentos letais tiveram redução de 12% em relação a 2023. Muito bem, quero ouvir aqui o delegado, né? O delegado da Polícia Civil, Gustavo Carlos Ferreira, ele que é subsecretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Esses números, afinal de contas, dizem o quê para a população? Dizem que Goiás passou de um momento onde se tinha uma sensação de segurança para uma segurança real. Eu vou fazer só um recorte de um dado que foi colocado aí. Pois não. Roubo a transeunte. Em 2018, um ano antes do governo Ronaldo Caiado, foram 46 mil em Goiás. Pessoas que estavam andando pelas ruas. Sim, o transeunte é a pessoa que está num ponto de ônibus, aguardando um ônibus, e um bandido vem e com a arma de fogo subtrai o aparelho celular. Foram Um exemplo. quantos? Foram quantos? 46 mil em 2018. Em 2024, cerca de 5 mil. Então, isso significa que 41 mil pessoas no estado de Goiás deixaram de ser abordadas, ameaçadas e ter seu objeto subtraído. Se isso não é uma mudança, não só em relação à sensação, mas uma segurança real, com certeza é só um exemplo dentre todos os outros indicadores que nós temos que mostram que a segurança de Goiás continua no caminho certo. Aqui nas ruas da cidade está assim. E nas áreas rurais, lá, né, nesses locais, o Batalhão Rural da Polícia Militar, que foi criado em 2019, não é isso? Sim. Tem auxiliado na redução de crimes também. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho do batalhão na reportagem do Vitor Silva, imagens do Solimar Fernandes. O Jefferson é gerente de uma fazenda de plantação de soja em Bela Vista de Goiás. Para ele, a presença da patrulha rural na região aumenta o sentimento de proteção. Para a gente aqui, a gente acha mais seguro, porque tem maquinário. É muito importante estar aqui, a gente sente segurança, né? Porque os maquinários são de altos valores, né? Então, assim, a gente fica mais tranquilo. O Wellington, operador de máquinas na fazenda, já acionou os militares após um trator ser furtado no local. O resultado foi efetivo. Chamamos uma patrulha, né? Patrulha rural, veio, fez o BO, aí passado quase um mês, recuperou. O Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás foi criado em 2019 com o objetivo de proporcionar segurança e tranquilidade para as áreas rurais do estado. O sucesso do batalhão, ele se dá pela integração com o homem do campo, integração com as demais forças de segurança, com a Polícia Civil, com a Polícia Técnica Científica, com o Bombeiro. Enfim, essa integração, essa união de forças é que tem dado um resultado satisfatório aí para a redução dos índices de criminalidade. O índice de criminalidade em propriedades rurais registrou queda no período entre 2019 e 2024. Houve redução de 79% nos roubos, os furtos caíram 23% e os homicídios reduziram 24%. Hoje o Batalhão Rural ele conta com 261 homens, nós temos aproximadamente 90 viaturas, as quais estão rodando em todo o estado de Goiás, dos 246 municípios. A nossa metodologia de trabalho é pelo policiamento de proximidade, onde a gente faz ali um vínculo maior, cria um vínculo maior com o homem do campo, entendendo ali aquela demanda de cada região. Em 2024, mais de 39 mil propriedades rurais foram cadastradas. Com a maior vigilância no campo, os policiais realizaram 417 prisões. 297 foragidos da justiça foram recapturados e 217 armas foram apreendidas. O valor total de bens recuperados, entre eles maquinários, chegou a R$ 9.310.000. O Batalhão Rural atua em todos os 246 municípios do estado de Goiás. O objetivo é um só: levar mais segurança para produtores rurais, o que garante mais tranquilidade para quem vive no campo. Cada local atendido pelo batalhão recebe uma placa informativa que serve como um alerta: tem polícia aqui. Os agentes ficam vigilantes e atuantes, 24 horas por dia. As viaturas contam com um sistema de rádio em tempo real,
para a comunicação com as demais equipes. A proximidade dos agentes com os proprietários também é de amizade. Durante as visitas, eles são convidados até para tomar um cafezinho. A fazenda do Bruno possui mais de 35 mil pés de laranja e tangerinas. Com uma propriedade desse tamanho, a vigilância da Polícia Militar é essencial. Já tem bastante tempo que a patrulha rural sempre está presente aqui. A gente até conhece a turma que vem e para a gente é bem importante, que a gente está muito próximo da cidade. Então essa presença deles aqui é bem importante. Para aqueles que vivem em áreas rurais e desejam acionar as equipes, o Disque Denúncia é o 62 99631 4340. O atendimento é através do WhatsApp e Telegram. Por esse número, a população também pode solicitar o cadastro da propriedade, o que facilita na localização e agiliza o atendimento, caso necessário. Subsecretário, né? Que trabalho que aparenta, né? Eu tenho certeza que é fantástico, né? Até porque tem esse lado da convivência também com as pessoas da zona rural. Isso cria um ambiente propício, primeiro, para a respeitabilidade, né, dos policiais que estão trabalhando e da aceitação do trabalho desses policiais, né? Até o cafezinho ali serve como meio de comunicação. Sim, é uma polícia de proximidade, né? Uma polícia comunitária que vem fazendo uma diferença. O agro é o que impulsiona o Brasil e Goiás é agro. Então, nada mais importante do que os produtores rurais terem essa segurança, que é um pouco mais difícil. Quem está na zona rural se sentia mais inseguro de quem estava na cidade. E isso hoje não acontece. Pra você ter uma ideia, até o final do ano, a Polícia Militar vai ter georreferenciado todas as propriedades rurais do estado. Isso não acontece nem em outros estados e, se brincar, em outros países também. Vamos traduzir isso em miúdos, né, para, de repente, alguém que, como eu, de repente, sou analógico em alguns momentos também. Essas localidades são georreferenciadas. Explica para a gente o que significa isso. Uma viatura da Polícia Militar, uma equipe da Polícia Militar, do Batalhão Rural, vai até as propriedades rurais e lá você viu que tem até uma placa, né, Sim. com um número específico e identifica qual é a latitude e longitude daquela fazenda, identificando a localização. Então, se num segundo momento for demandado a força de segurança lá, já se sabe onde ela fica especialmente, qual a rota melhor para se chegar lá, quem é o proprietário. Então, todas as informações estarão disponíveis. Quer dizer, até porque, num momento de necessidade, provavelmente a pessoa que pedir socorro à polícia não vai saber explicar direito. Olha, em tal local vira à direita, depois tem uma porteira, tem isso, tem aquilo. Bastou ligar automaticamente, ao receber essa informação, a polícia já tem a localização do espaço. E a gente faz de integração, porque todo esse trabalho que é realizado pela Polícia Militar, sob o ponto de vista preventivo, também é disponibilizado à Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Crimes Rurais, quando depois que o crime, infelizmente, acontece, cabe a investigação. Tá bem. Vamos falar de uma coisa que tem alguma coisa a ver, não aqui em Goiás, mas com aquele cidadão o Fábio, né, que a gente falou no início do programa, que foi morto pela operação do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. É isso? Falei certo, né? Falei? Sim. Ele era assaltante bancário, né? Ele assaltava instituições bancárias. E nos últimos 6 anos, a gente está falando do período do governo de Ronaldo Caiado, nesses últimos 6 anos, Goiás zerou o número de roubos nas instituições? Vamos ver na reportagem do Vitor Silva. Vamos lá. No comparativo de 2018 a 2024, em um levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, os crimes praticados contra instituições financeiras caíram 100%. A gente acredita que são 3 fatores primordiais que evitam que criminosos de outros estados se aventurem a vir para o estado de Goiás cometer esse tipo de crime. O primeiro deles é a integração das forças de segurança. Além disso, as forças de segurança trabalham com a inteligência. Então, a gente tenta prevenir o crime. Quando a gente descobre que alguns criminosos que são de outros estados, que a gente já vem monitorando, justamente por saber essa expertise. E, por fim, a polícia judiciária não desistir do crime. Então, ainda que não consigam, as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, evitar o crime ou realizar a prisão em flagrante, as investigações continuam mesmo
com esses autores sendo de outros estados. O governo de Goiás investiu mais de 17 bilhões de reais na segurança pública entre 2019 e 2023. O efetivo na área também teve reforço, com a contratação de mais de 3.000 novos policiais. Tudo isso colaborou para a queda nos índices criminais. O setor de inteligência da Polícia Civil monitora criminosos potenciais que já são conhecidos. A atuação direta na raiz do crime evita novos roubos. São alvos que a gente já monitora a partir do momento que a gente sabe que eles estão em liberdade. Uma pessoa foi presa, ficou cumprindo uma pena por um tempo, ou cumpriu parte da pena e teve algum benefício da justiça, e essas pessoas a gente monitora justamente para evitar que ele comece a se articular, montar alguma célula criminosa e querer programar algum outro crime. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Goiás, o aumento no uso da tecnologia para transações financeiras, como o uso do Pix, também foi um dos fatores para a queda nos assaltos. Olha, a evolução tecnológica ela propiciou uma maior procura pelos canais alternativos, pelo mobile bank, que facilitou os usuários e clientes do banco a fazer suas transações. E o banco, há algum tempo, também ele tem usado de mecanismo para coibir os meliantes de acessar, de explodir os caixas eletrônicos. Sérgio explica que, mesmo com a redução nos roubos, os clientes devem continuar atentos aos crimes que acontecem dentro das agências. Dentro dos bancos também pode ocorrer algum outro tipo de crime, né? Roubo de celulares. Então, o bancário, o cliente também tem que ficar atento quando adentra uma agência bancária. Hoje em dia, quando a senhora vai em um banco, a senhora vai tranquilamente para, por exemplo, sacar um dinheiro, fazer um depósito? Como que é para... Nunca. Você vai sempre pensando que vai acontecer alguma coisa, né? Facilidade é porque a gente já tem o banco digital, né? Não precisa estar todo dia nas agências. Certo, né? Quer dizer, isso é desprevenido quem quer, né? Ou quem não presta atenção mesmo no serviço, como se dizia antigamente, né? Porque todo cuidado é pouco. Mas ainda assim, a gente viu na faixa, está lá até agora, Goiás reduz em 100% o crime de roubo a bancos. Pode tirar a faixa agora, por gentileza? E eu quero saber do senhor, é exagero de quem digitou essa manchete aí? Não, realmente é porque foi uma das principais determinações do governador, que não aceitava esse tipo de crime. Esse crime é um novo cangaço. É quando uma organização criminosa altamente lesiva, com vários fuzis, vários explosivos, como eu te disse, ela invade uma cidade e toma aquela cidade de refém. E geralmente é uma cidade menor, né? É uma cidade menor, eliminando ali as forças de segurança para que elas não cheguem até onde eles estão. Então é um crime que traz assim uma repercussão gravíssima para o município. E graças a Deus, a partir de 2019, nós zeramos. Agora, a custa do quê? A custa de muito trabalho de inteligência, como diz o doutor Eduardo Rodovalho, que é um dos expoentes da investigação no estado de Goiás, e um serviço de inteligência. Esse episódio de hoje, do Cabo Campos, se deve a uma atitude de uma ação de inteligência da Polícia Militar, inicialmente, que identificou a presença dele lá, porque ele é um elemento que faz parte desse tipo de quadrilha, que veio lá do estado da Bahia, tanto é que ele estava com explosivo lá e fuzis 5.56. Então, a Polícia Militar fez um trabalho de inteligência que culminou aí com a ida do BOP. Infelizmente, esse episódio que vitimou o Cabo Campos, mas isso que foi feito hoje é o que impede de nós tenhamos esse tipo de crime em Goiás. Ou seja, esse cidadão, Fábio, teria vindo para cá, na frente, para preparar terreno, talvez? Bem possivelmente. Agora, eu acho que as investigações vão continuar em andamento lá no município de Niquelândia, para identificar o que ele estava fazendo aqui. Excelente pergunta que nós temos de saber. Notadamente é um paiol, que se chama, né? Porque ali tem os armamentos e os explosivos que ele estava preparando para alguma prática criminosa. Seria uma tentativa em Goiás? Seria no outro estado? Em Goiás, graças a Deus, eles não conseguiram. Ainda bem. Vamos lá, outro fato também, né, que eu acho muito interessante, porque eu me lembro de grandes coberturas, né, que nós fizemos de rebeliões em presídios, né? Quem é que não se lembra do Leonardo Pareja, né?
aquela famosa rebelião no Sepaigo. Muito bem, desde 2022 não ocorrem registros de rebeliões nos presídios aqui em Goiás. Vamos conferir. Há 3 anos, o estado de Goiás não registra rebeliões dentro de penitenciárias. O diretor-geral da Polícia Penal, Josimar Pires, explica o motivo. A Polícia Penal nos últimos anos vem experimentando essa transformação advinda de um investimento por parte do governo do estado de Goiás em infraestrutura, em treinamento, em capacitação, em pessoal. Tanto as estruturas físicas, equipamentos, etc., que a Polícia Penal tem recebido, assim como a segurança pública do Estado, facilitam o trabalho do operador de segurança pública. O governo de Goiás investiu mais de 350 milhões de reais no sistema prisional. Os investimentos proporcionaram avanços em infraestrutura e também equipamentos. Segundo a Diretoria-Geral da Polícia Penal, até maio deste ano, as unidades prisionais terão um body scan, um tipo de raio-x para fiscalização da entrada de pessoas. A medida deve facilitar a identificação de objetos proibidos. Que é aquele scanner de raio-x corporal que nós temos nos aeroportos internacionais. O investimento do governo do estado de Goiás que faz com que a segurança das unidades seja cada vez mais rígida, né? Então a entrada de pessoas, seja elas servidores ou pessoas que vão visitar de qualquer natureza a unidade, passam por esse tipo de revista. O governo de Goiás também investiu na construção de novos presídios, o que aumentou o número de vagas nas prisões. Segundo a Polícia Penal, os desafios continuam e o combate à reincidência é frequente para evitar que a criminalidade suba. Os investimentos que são feitos na segurança pública de Goiás é algo diferente do resto do país. São mais de 350 milhões investidos em áreas como construção de novas unidades, melhoria das estruturas físicas já existentes. Muito bem, né? Parabéns ao pessoal que trabalha, em especial o pessoal da Polícia Penal, né? Esse rapaz é bom de serviço, né? Sim, aí a gente tem que identificar o porquê. Rapaz, porque é jovem, né? Sim, claro. Ele é o diretor-geral da Polícia Penal, Josimar. Josimar. E aí a gente vai identificar o que o governador fez para ter esse controle do cárcere. Uma das coisas, só para citar, foi o primeiro que colocou um policial penal para ser o diretor daquela instituição, que antes era sempre de outra força. Então, ninguém melhor do que os próprios policiais penais que entendem, são profissionais. Tá bem. Falta para a gente, digamos, encerrar essa discussão, esse programa, ouvir as pessoas. O programa está sendo gravado durante esse período e não tem como registrar mensagens que vêm através do nosso WhatsApp. Então, por isso, a gente fez o contrário. Ao invés de você vir até nós fomos até vocês nas ruas para saber o que é que você está achando da segurança pública, da segurança aqui no estado de Goiás. Vamos às ruas. Nas ruas de Goiânia, a população considera a segurança em Goiás a melhor do Brasil. A gente anda na rua com mais segurança. Eu sinto tranquilo, porque eu desço e subo para o serviço de a pé, então hoje eu estou tranquila. Melhorou bastante, porque eu vivia assombrado, principalmente o centro, né? Que era bem complicado. Eu acredito que melhorou bastante. Eu acho que sim. Eu pego o transporte público, eu mexo no celular, nunca fui assaltada. Acho que melhorou sim. Os indicativos criminais de 2024 apresentados pelo governador Ronaldo Caiado mostram que os trabalhos na segurança pública de Goiás deram resultados. Quedas nos números de homicídio e roubo são exemplos. E quem anda pelas ruas da capital concorda. A segurança ficou muito bom depois que o Caiado entrou. Melhorou tudo. Muita polícia, segurança, o roubo melhorou bastante. Aí, ó, eu fico aqui, ó, que não podia ficar com o celular aqui, agora eu fico aqui, ó, tranquilo. 100% melhor, né? Hoje a gente pode andar despreocupado, tranquilo. Graças a Deus e o Caiado aí melhorou muito. Interessante, né? A gente observando aqui, subsecretário, e são opiniões absolutamente espontâneas, né, por parte da população. E todo mundo associando Caiado com a área de segurança e com a segurança que tem. Aquela senhora, inclusive, falando do celular que ela deixa ali na banquinha dela ali, sem risco nenhum. Claro que um ou outro bandido ainda haverá de existir. Infelizmente, o mundo é assim mesmo. Mas que melhorou, melhorou, né? Que é uma conclusão sua. Desses números que a gente apresentou agora, de redução de índice de criminalidade, para a próxima divulgação, a próxima entrevista que o senhor conceder ao nosso programa, o que é que o senhor espera? Eu espero que se diminua mais.
Eu acho que Goiás, nesses 6 anos, ele vem tendo uma redução que é constante. E isso é muito importante para nós, porque isso mostra que esse viés de baixa ainda continua. É lógico que a gente vive no Brasil, é um país que tem seus problemas econômicos e sociais, a gente não vive na Noruega, mas eu entendo que com muita força a gente pode, se Deus quiser, diminuir ainda mais esses índices. Tomara que na próxima entrevista a gente comemore mais ainda. Mas vamos lá, para a gente encerrar, vamos mostrar aqui uma notícia bastante importante também, porque o governador em exercício, Daniel Vilela, que no ano que vem, segundo palavras do próprio governador Ronaldo Caiado, será efetivamente o governador de Goiás, Daniel visitou as obras de construção do viaduto GO 020 com a GO 536, que dá acesso a Senador Canedo. A obra pretende, claro, melhorar o fluxo de veículos naquele local. Vamos ver. Com as obras já avançadas, a construção do viaduto da GO 020 com a duplicação da GO 536 passou pela vistoria do governador em exercício, Daniel Vilela. O trecho é uma das principais vias de acesso entre Goiânia e Senador Canedo. Para que a gente possa ter aí uma mobilidade melhor na saída de Goiânia e conectando com o Senador Canedo, que é uma cidade que cresce exponencialmente, né, que não para de crescer e que está aí recebendo constantemente investimentos e um fluxo aí de pessoas muito intenso de automóveis. Vilela informou que a construção faz parte do plano de desenvolvimento do governo de Goiás, que irá ampliar e duplicar vias por todo o estado, além de levar desenvolvimento econômico e social. Um plano de infraestrutura robusto, é o maior plano de infraestrutura do Brasil, que a gente tem certeza que nesse ano de 2025, sob a liderança do nosso presidente da Goinfra, nós estaremos aí com muitas obras que vão garantir ainda mais desenvolvimento, abertura de novas fronteiras no estado. Segundo informações da Goinfra, órgão responsável pelas obras, a duplicação e o viaduto devem ser entregues ainda este ano. A expectativa é de que o governo de Goiás faça um investimento de até 25 milhões de reais. Você conectar um viaduto numa pista simples, você vai causar um problema de trânsito ali. Então, ela já vai ser duplicada junto com a conclusão do viaduto. Vamos ter o lançamento dela e muito provavelmente obras iniciadas até conectando o final do viaduto. E daqui vamos para GO 010, Jardim das Oliveiras até o famoso Trevo do Batata, que é ali o que seria o meio do caminho até chegar a Bonfinópolis, onde faremos aí também o governador o anúncio da duplicação até Bonfinópolis. Aproveitando a presença, a imagem de Daniel Vilela no nosso vídeo, eu quero fazer a seguinte pergunta para o senhor para encerrar mesmo o programa. Como eu disse, o Ronaldo Caiado tem repetido a exaustão que no ano que vem ele passa o governo para Daniel Vilela. E a segurança pública? Os senhores da segurança pública esperam que na área de segurança seja qual o comportamento de Daniel Vilela? Vai dar continuidade a essa linha de Ronaldo Caiado? Eu estou absolutamente convicto que o Daniel Vilela, enquanto governador, além de manter toda essa base de vitória da segurança pública de Goiás implementada pelo governador Caiado, vai evoluir muito mais, porque é um jovem que pensa em inovação, que pensa em evolução. Tenho certeza que nós vamos ter uma segurança pública cada vez melhor e também com o governador Daniel Vilela. Tomara. Isso vai ser bom para nós, né, que moramos aqui em Goiás. Perfeito. Tomara que seja para nós que moramos no Brasil, não é? Isso, com certeza. Eu quero imaginar Caiado eleito presidente do Brasil também. Delegado Gustavo Carlos Ferreira, subsecretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado por ter vindo, uma boa noite. Parabéns pelo trabalho a toda a equipe. E o nosso lamento, né, pela morte do cabo. Muito obrigado mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui diante dessa referência do jornalismo do Estado de Goiás. Muito obrigado. Então, um forte abraço a todos e meus sentimentos à família do Cabo Campos. Tá bem. Um grande abraço a você, telespectador. Obrigado pela audiência. Até amanhã.